Vamos voltar de onde nós paramos, do parágrafo 4º, que diz assim: para fins do disposto no parágrafo anterior, o regime de origem deve informar ao regime geral de previdência social. Quando ele fala que esse regime de origem deve informar ao regime geral de previdência social, então é algum RPPS, na forma do regulamento, a maior renda mensal de cada espécie do benefício por ele pago diretamente. É o que as informações que são prestadas no ato da compensação previdenciária. Vamos continuar agora para o parágrafo 5º. O valor de que trata o parágrafo 2º deste artigo será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento do benefício pela Previdência Social, devendo o regime geral de Previdência Social comunicar a cada regime de origem o total por ele devido em cada mês como compensação financeira. Eu já ia falar previdenciária, pelo costume. Qual é o índice? Os benefícios, os valores de compensação previdenciária serão sempre corrigidos pelo INPC, que é o mesmo índice que corrige os benefícios do INSS. Toda correção relacionada à compensação previdenciária vai ser pelo mesmo índice dos benefícios do INSS. Se os benefícios do INSS mudarem o índice, a correção da compensação vai seguir o mesmo índice do INSS. Que é que ele deixa bem claro. Devendo o regime de previdência social comunicar ao regime de origem o total por ele devido em cada mês como compensação financeira. E a parte A desse parágrafo. O valor de que trata o parágrafo 2º deste artigo será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios da Previdência Social. Então, esse reajustamento vai sempre seguir o regime geral de Previdência Social. Vamos agora para o parágrafo 6º, que nos diz assim: aplica-se o disposto neste artigo aos períodos de contribuição utilizados para fins de concessão de aposentadoria pelo INSS em decorrência de acordos internacionais. Vamos ler de novo esse artigo, esse parágrafo. Aplica-se o disposto neste artigo aos períodos de contribuição utilizado para fins de concessão de aposentadoria pelo INSS em decorrência de acordos internacionais. Aqui é importante fazer um parêntese. Esse tempo internacional, ele entra na contagem de tempo, mas ele não é compensado, porque a compensação previdenciária ocorre dentro do Brasil, ainda não ocorre fora do Brasil. Então, esse tempo, para os países que têm um acordo e tem essa contagem do tempo daqui do Brasil, pode contar lá, e o tempo de lá pode contar aqui, é utilizado na contagem do tempo total para aposentadoria, mas ele não pode ser compensado. Espero que tenha ficado claro essa parte. Não tem como, ver um tempo de Portugal, eu vou cobrar compensação de Portugal. Não existe essa possibilidade hoje, mas entra na contagem geral. E, infelizmente, esse tempo internacional, o ônus fica para o regime instituidor, por enquanto. Vamos agora para o artigo 4º e vamos observar o que ele nos traz. Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do regime geral de previdência social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto nesse artigo. Vamos detalhar um pouco melhor. O artigo 3º, ele fala do regime geral de previdência social como regime instituidor. Já o artigo 4º, ele fala do regime próprio de previdência social como regime instituidor e o regime geral como regime de origem. Agora, entendendo isso, vamos partir para o parágrafo 1º. O regime instituidor deve apresentar ao regime de origem, que nesse caso aqui é o regime geral de previdência social, além das normas que o regem, os seguintes dados referentes a cada benefício concedido, com cômputo de contribuição no âmbito do regime geral de previdência social. Quais são os dados que ele precisa apresentar? Que ele deixou bem claro aqui, ó. O regime instituidor deve apresentar ao regime geral de previdência social, além das normas que o regem, os seguintes dados referentes a cada benefício concedido,
com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem, que é o que no inciso primeiro, identificação do servidor público, se for o caso, de seu dependente, já no caso da pensão. O valor dos proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente e a data de início do benefício. É o que? A fixação de proventos, tanto a fixação do provento quanto a fixação da pensão, da habilitação à pensão. E a data do início do benefício, que lá no sistema está como DIB, data de início do benefício. E lá no sistema também vem a informação de data de início de pagamento, mas não é obrigatório, que normalmente nos regimes próprios, a data de início de benefício e a data do pagamento são as mesmas. Agora, se for diferente, pode preencher, mas essa data de início de pagamento não é obrigatório o preenchimento. Inciso 2. O valor dos proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente e a data de início de benefício. Foi o que nós falamos anteriormente. Vamos por inciso 3. O tempo de serviço total do servidor e o correspondente ao tempo de contribuição do regime geral de previdência social. Aqui ele está querendo dizer o quê? Eu preciso do tempo total que ele utilizou para se aposentar e eu preciso do tempo que ele levou, que ele trouxe para ir do regime geral de previdência social, que é o regime de origem, para poder gerar aquele cálculo para o coeficiente e multiplicar pelo valor do benefício ou pela média estipulada pelo INSS. Vamos agora para o parágrafo 2º, que nos diz assim: com base nas informações referidas no parágrafo anterior, o regime geral de previdência social calculará qual seria a renda mensal inicial daquele benefício segundo as normas do regime geral de previdência social. Percebe-se aqui, ó. No formulário enviado via sistema Comprev, será informada a fixação de proventos. E aqui no parágrafo 2º, ele diz o quê? Com base nas informações referidas no parágrafo anterior, o regime geral de previdência social calculará qual seria a renda mensal inicial para aquele benefício. Então, ele vai calcular qual seria a renda. Mas isso, fique tranquilo, o sistema já está parametrizado para esse cálculo. O parágrafo 3º. A compensação financeira devida pelo regime geral de previdência social relativa ao primeiro mês da compensação do benefício será calculada com base no valor do benefício pago pelo regime instituidor ou na renda mensal do benefício calculado na forma do parágrafo anterior, o que for menor. Essa parte é polêmica. Por quê? O RPPS pode estar custeando um benefício com valor de 10 mil, mas se o INSS, pelas contribuições que ocorreram lá, ele calcula um valor menor, a lei, nesse parágrafo 3º do artigo 4º, permite ele pagar o que for menor, mesmo que não represente o percentual devido financeiramente daquele benefício. Então, isso prejudica e muito os RPPS. Vou ler novamente para você entender melhor. A compensação financeira devida pelo regime geral de previdência social relativa ao primeiro mês da competência do benefício será calculada com base no valor dos benefícios pagos pelo regime instituidor. Isso é o quê? A fixação de proventos, que é o valor que o regime instituidor está pagando lá de benefício no primeiro mês. Ou na renda mensal do benefício calculada na forma do parágrafo anterior, que fala que o INSS vai fazer uma média. E o que o INSS vai pagar? O que for menor. Isso já foi muito questionado, mas para poder alterar isso tem que mudar a lei. Vamos para o parágrafo 4º. O valor da compensação financeira mencionada no parágrafo anterior corresponde à multiplicação do montante ali especificado pelo percentual correspondente ao tempo de contribuição ao regime geral de previdência social no tempo de serviço total do servidor público. Esse parágrafo ficou um pouco embolado, mas como nós já temos entendimento anterior sobre esse tema, é o que ele quer dizer. O percentual que será gerado é a proporção que o tempo que vem do regime de origem significa no tempo total. Aquele exemplo que eu dei, 10 mil dias, tempo total, 1.000 dias, tempo do regime de origem.
representa 10% do valor. Digamos que seja um benefício de R$ 2.000. O valor da compensação seria R$ 200. A conta é essa. Vamos partir para o parágrafo 5º. E antes de iniciar o parágrafo 5º, aí para vocês verem a importância de vir somando esse conhecimento, porque cada conhecimento que você vai adquirindo, ele vai te dar um entendimento mais amplo para os artigos seguintes. Vamos continuar aqui. O parágrafo 5º. O valor da compensação financeira devida pelo regime geral de previdência social será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios da previdência social, mesmo que tenha prevalecido no primeiro mês o valor do benefício pago pelo regime instituidor. Vamos lá. Independente de qual valor tenha sido utilizado como referência para multiplicar aquele coeficiente, seja o valor da fixação ou o valor da média calculado pelo INSS, o reajustamento ocorrerá no mesmo modelo, pelo mesmo índice dos benefícios do INSS. É isso que quer dizer aqui. Não importa de qual forma ele foi calculado, tendo como base qual valor. Depois que calculou, ele será reajustado da mesma forma e pelos mesmos índices que o benefício do INSS. Aqui, a gente fecha esse vídeo, iniciaremos o próximo no artigo 5º, para não ficar muito longo esse vídeo também.